Olá pessoal, eu sou o professor Rio, sou da Unicamp, sou formado em engenharia mecânica, sou professor lá aposentado e tenho especialização em gestão, tenho curso de gestão, agora eu tenho a minha empresa de engenharia. E um dos assuntos mais importantes do momento, que tem a ver com a engenharia, que tem a ver com as pessoas, que tem a ver com empresas, que tem que ver com todo o desenvolvimento de todo o arco norte do Brasil, do Amapá, Rio Grande do Norte, é essa exploração do que a gente chama de margem equatorial. Então a gente vai fazer uma apresentação breve para mostrar para vocês o quanto isso é importante. É mais ou menos uma ida ao velho oeste americano que a gente tanto viu em filmes antigamente. É um novo horizonte, é um novo mundo, é um novo país. É praticamente tudo desconhecido naquele lugar, que eu conheço relativamente bem e que eu vou apresentar aqui para vocês, porque não dá para ficar discutindo abobrinha como se faz aí na imprensa, como se faz superficialmente. A gente vai descer até os detalhes necessários e possíveis num vídeo como esse, para mostrar para vocês como é importante, como isso vai mudar completamente a vida do pessoal que mora naquela região, que é todo o arco norte do Brasil, e também vai mudar a vida de todos nós brasileiros, se não do mundo, da América Latina. Vamos então cuidar disso com um pouquinho mais de cuidado, tá ok? Primeira coisa importante que vem à nossa mente quando a gente fala da importância econômica ou estratégica da margem equatorial é vir esse monte de planta aqui. A gente fica imaginando que a margem equatorial é praticamente uma floresta virgem, onde, se a gente entrar lá, a gente vai estar rompendo uma virgindade milenar, ou quem sabe de bilhões de anos, de uma floresta amazônica intocável. Pois bem, eu tenho uma triste notícia para quem pensa assim. É muito desconhecido a importância econômica e estratégica da margem equatorial. A gente vai mostrar em detalhes por que é importante e por que a gente pode fazer tudo isso sem destruir nada, sem destruir uma plantinha, sem destruir a floresta amazônica, só contribuindo para o ser humano. A gente vai tratar então aqui desde o petróleo, licenciamento ambiental, indo até as pessoas, que é o que importa, tá ok? Vamos lá, nós vamos fazer da seguinte maneira, então. Nós vamos dividir essa apresentação nessas uma, duas, três, quatro, cinco, seis partes que vocês estão vendo aí. E nela nós vamos tratar desde a localização, onde se encontra, quais são os recursos que a gente tem e quais são os recursos naturais. Aquilo que muita gente tem dúvida, será que dá para fazer um licenciamento ambiental? Será que não vai estragar a plantinha que tem lá na Amazônia? E eu não estou querendo destruir nada, eu só estou querendo mostrar para vocês é que o ser humano é assim mesmo. Ele já destrói o oxigênio, porque ele respira oxigênio e expira CO2. A atividade humana, ela é uma atividade que leva à destruição de algumas coisas e o nascimento, a criação de outras. Mas o importante na atividade humana é que o ser humano é que é o mais importante. Sem destruir a natureza, ele pode muito bem aumentar a sua riqueza material, espiritual, a sua riqueza emocional, sem destruir a natureza, simplesmente rearranjando as coisas. É isso que a gente vai mostrar aqui a partir de... Vamos começar então pela localização geográfica dessa margem equatorial. Veja que na figura, a margem equatorial, ela vai desde essa região aqui que começa no Amapá, e ela vai passando pelos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, e vai até o Rio Grande do Norte. O que significa isso? Esse arco aqui, ó, esse arco, até a região que vai lá para o mar, 300 milhas, que é até onde a gente pode ir para explorar.
porque a nossa área aqui do Brasil, todo o país tem direito a explorar as suas 300 milhas, ela tem lá no seu lado do Amapá, né, entre o Amapá e o Maranhão, a gente tem ali a foz do Rio Amazonas, tá certo? Mas vejam, ninguém vai fazer nada na foz do Rio Amazonas. Se tiver que fazer alguma exploração de petróleo, é longe. Por quê? Porque na foz do Rio Amazonas não existe a bacia sedimentar. Essa bacia sedimentar, ela está a 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas. Então a gente tem uma olhada bem a localização de tudo que existe aí e que vai, em relação à distância onde vai ser explorado o petróleo, é bastante grande. Bom, não podemos esquecer que existe já a exploração de petróleo na Bacia de Campos, na frente do Rio de Janeiro, na Bacia de Santos, em frente a Santos, e a gente nunca ouviu falar de desgraça nenhuma, de vazamento de petróleo nenhum, que tenha alterado a vida das pessoas. Nessa bacia que a gente chama de Bacia de Santos, do Espírito Santo até o Rio de Janeiro, e na Bacia de Santos e São Paulo. Então, a ideia é a gente levar a perfuração de poços de petróleo até essa região. E daí, será que a gente vai ter que arrebentar o fundo do mar fazendo isso? Não, o que vai acontecer ali, em toda essa região, é a inclusão de algumas sondas que na superfície vão fazer um furo. Depois que fizer esse furo, vai tampar o furo e aí vai vir uma segunda parte que é juntar esses furos numa tubulação flexível única que vai subir ou uma FPSO, que a gente chama, que é um barco que já faz o pré-processamento do petróleo, tá certo? Hoje em dia a gente nem usa mais plataforma de petróleo. De uma tal maneira que esses barcos, a gente vai ver uma figura dele depois, eles ficam ancorados, quer dizer, a gente vai ter mais uma âncora ali. Na verdade são 4 âncoras. Então a gente vai fazer o quê? No fundo do mar, a gente vai fazer alguns furos que tem o quê? Vamos supor que seja muito, meio metro de diâmetro. Esses furos de meio metro, quer exagerar, 1 metro de diâmetro, depois vai juntar então nessa tubulação, que são os risers que vão levar o petróleo para cima. Vai ser feito então uma pré-tratamento nesse petróleo, vai ser separado gás, vai ser separado água, vai ser separada areia que vem junto. Uma parte vai voltar para dentro do poço, para dentro de onde nunca devia ter saído. Só o petróleo vai ficar nesse FPSO. O que vai acontecer a partir daí? Vai aparecer um navio chamado aliviador. Esse navio aliviador vai receber esse petróleo e esse gás que está estocado no FPSO e, em seguida, ele vai partir, o navio vai partir. Então, não vai ser feito nada no fundo do mar, não vai ser atacado nenhum coral, nenhum recife, nenhum animal marinho vai ser afetado, mais do que é afetado quando passa um navio, tá certo? Então, a localização é essa que a gente está mostrando. A importância econômica é porque esta região, veja, é uma região que não tem uma atividade econômica que a gente possa dizer que seja comparável ao sudeste brasileiro. Então, a gente tem atividades econômicas muito importantes no Ceará, a gente tem atividades econômicas no Rio Grande do Norte, tem o Porto de Itaqui, que é muito importante em São Luís, do Maranhão. Mas, por exemplo, você pega o Amapá é um estado que vai lucrar muito com essa exploração. E a gente vai mostrar por que o estado do Amapá, em particular, vai lucrar muito e todos esses estados que são vizinhos, que dão face, que veem a exploração de petróleo, por que eles vão ser beneficiados e mais? Não é que ele vai ser beneficiado só porque vai receber um dinheiro que chama royalty, que a gente vai ver mais para frente. Mas é porque vai ter que ter toda uma atividade de apoio a tudo isso, que é normal. São cidades que vão melhorar e assim por diante. Como que a gente vê isso?
Vamos ver isso. Para o petróleo ocorrer, é necessário que haja uma formação geológica específica, que a gente chama de bacia sedimentar. A bacia sedimentar é assim, ó, sedimentar é sedimento. Bacia é um lugar onde ficam as coisas. Então, num determinado local, houve sedimentos ao longo do tempo por cima de animais, plantas, micro-organismos, tudo aquilo que era ser vivo na época. Se passou alguma ave, fez um cocô, também aquilo lá vai fazer parte. Então, tudo isto que era ser vivo, de alguma maneira, no passado, foi soterrado por estes sedimentos. E não é uma vez só, foi por vários sedimentos. Foi formando, portanto, uma bacia, que é uma região com bastante sedimentos, onde embaixo desses sedimentos ficaram animais, plantas, micro-organismos. E por força desta pressão dos sedimentos por cima desses animais todos, plantas, desses seres, e por cima, e por conta do calor que emana da Terra, a Terra, lembrando, lá no fundo dela, ela é extremamente quente. É só aqui na superfície que ela é mais friazinha, que dá para a gente viver em cima dela. Então, se formaram bacias sedimentares, que nesse caso, existe uma que se chama Foz do Amazonas, outra que se chama Pará-Maranhão, outra que se chama Barreirinhas, Ceará e a Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte. E essas bacias sedimentares, então, elas contêm petróleo. Esse petróleo foi formado ao longo do tempo por conta, então, desses sedimentos por cima de seres vivos. Foram muitos sedimentos, a pressão em cima e a temperatura que vem de baixo cozinhou esses seres que estavam lá e decompôs. Decompôs em quê? Num negócio que a gente chama de petróleo, que é o petróleo que a gente tem aí. Em cada região, vai ter um depósito diferente e vai ter um petróleo ligeiramente diferente, tá ok? Então existe lá no mar, existe essas bacias sedimentares, tá certo? Essas bacias sedimentares que vão estar a 100, 200, 300 quilômetros da costa, elas vão poder ajudar nas características geográficas e ambientais em terra. São duas coisas separadas. Lá no mar é um tipo de exploração, é como o peixe, o pescador vai pescar no mar. Ele não interfere nas características geográficas e ambientais da terra. Agora, só que nesse caso, a exploração de petróleo vai interferir com as características geográficas e ambientais. De que maneira? Vai interferir positivamente. Por quê? Porque existe uma grande diversidade de ambiente, uma biodiversidade, existe uma série de importâncias de tudo isso para a mitigação das mudanças climáticas. E a exploração de petróleo, que vai estar offshore, ou seja, fora da terra, exploração offshore, fora da terra, não tem nada a ver com onshore de maneira negativa, pelo contrário. Essa exploração offshore que vai se dar no mar, ela vai poder ajudar em tudo que é biodiversidade, em tudo que é atividade que possa melhorar as atividades em terra. Por exemplo, ninguém vai precisar explorar tanto as atividades onshore em terra. Por quê? Porque vai vir uma parte da riqueza produzida no mar, vai vir sob forma de royalty para quem estiver em terra. Então ele vai poder preservar muito mais a mata. Como é que a gente vai ver isso? Vamos ver isso então. Quando se fala do petróleo, parece que o petróleo ele vai estar isolado, ele vai estar lá no mar, offshore, e não vai interferir no onshore, no que vai acontecer na Terra. E a gente até
A gente não. Tem gente que imagina que ele vai interferir tanto negativamente no mar, quanto negativamente em terra. E o que a gente está querendo mostrar aqui para vocês é que no mar não tem nem como ele interferir negativamente. Por quê? Porque lá no mar vão ser furados poços de petróleo, eles vão ser juntados, então, naquilo que a gente chama de raízes, é como se fossem cordões lá no mar, isso não afeta em nada a vida marinha, e isso tudo vai subir para alguma coisa que vai estar na superfície, que é um FPSO. Então não interfere em nada lá no mar. E em terra, menos ainda, porque o petróleo não vai pular para a terra, não vai ter animal que vai pular para a terra, tá certo? Então vai poder ter negócios, tanto do petróleo, quanto outros negócios e outros desenvolvimentos onshore. Esses dois têm que andar casados. E nenhum deles vai interferir negativamente no outro. Pelo contrário, vai ser uma interferência positiva. E nós vamos mostrar a partir de agora quais são essas interferências positivas. E muita gente vai ficar. Qual que é a importância econômica e como é que vai se dar o desenvolvimento regional? Então, vamos pegar grandes números. Primeiro grande número. A atividade petrolífera que deve existir nesta região vai ser equivalente, mais ou menos, a 1/3 de toda a atividade econômica, de todo o dinheiro que aconteceu no pré-sal na região sudeste. Então, fazendo uma conta simples de proporcionalidade, deve ser investido, ou deve ser gerado aí, algo em torno de 280 bilhões de dólares e criados 350 mil empregos. 350 mil empregos, vamos chamar assim de diretos. Quando a gente fala 350 mil empregos, a gente não sabe exatamente a quantidade. Por exemplo, pode ser que haja muito mais empregos e esses empregos cheguem a 500 mil. De que maneira isto vai acontecer? Eu sei, porque eu já vivi a implantação do pré-sal. Eu tinha uma casa em Peruíbe, por exemplo, que é no litoral sul. É no fim lá do pré-sal, na Bacia de Santos. Mas mesmo assim, a gente vê como que se dinamizou toda a economia. Veja, quando você tem uma exploração de petróleo, vamos supor que seja começar na frente do Amapá. Se começar uma exploração de petróleo no Amapá, vai precisar ir gente lá para poder fazer uma base da Petrobras. Ou seja, vai precisar, para chegar a gente lá, de um aeroporto. Vai precisar de casas para hospedar o pessoal. Vai precisar de hospital. Vai precisar de mais centro médico. Vai precisar de mais shopping, de mais comida, de mais transporte, de mais carro, mais combustível, enfim. Você vai de uma hora para outra fazer como aconteceu nos Estados Unidos, no Velho Oeste, como aconteceu em cidades que saíram do nada, tá certo? Como aconteceu, vamos exagerar, como aconteceu com Brasília. Então vai ser criado toda uma infraestrutura, imagina, uma mini Brasília lá no Amapá, e em mais do que um lugar, porque ainda você vai ter helipontos para chegar mais perto dos FPSO, que são os barcos que fazem, então, o pré-tratamento do petróleo, tá certo? Você vai ter todo o pessoal da Petrobras que vai trabalhar, mas também do pessoal que vai ter que montar estruturas em terra para ajudar o pessoal lá da plataforma. Você vai ter que ter portos, porque você vai ter barcos específicos que vão levar mantimentos até os FPSO. Então você vai ter toda a criação de uma infraestrutura, de um dinamismo econômico, que mesmo depois de terminar a exploração do petróleo, isso fica como legado para o Amapá. Bom, isto vai acontecer não só no Amapá, mas vai acontecer em todos os estados, no Pará, no Maranhão, no Piauí, que são estados que têm essa infraestrutura,
maior do que o Amapá, mas vão ganhar infraestruturas maiores ainda. Você imagina que em Belém, provavelmente vai ser feito, eu já conheço que existe toda uma estrutura lá, essa estrutura vai ser ampliada. Pode ser que em Belém, por exemplo, seja possível até uma nova refinaria, um terminal. Então, toda essa região vai poder se beneficiar de uma industrialização baseada no petróleo. Não tem garimpo, em volta do garimpo não criam cidades, só que são cidades caóticas do Velho Oeste, não é? Pois bem, dessa vez vão se criar cidades, infraestruturas todas, mas muito bem planejadas. Por quê? Porque é da Petrobras, é um negócio que é muito mais bem estruturado do que um garimpo, tá certo? Então nós vamos ter a criação de novas estruturas que mesmo depois de terminada a exploração do petróleo, vão ficar para as cidades, tá certo? Então veja, toda essa área da margem equatorial, digamos assim, a área norte do Brasil, já foi mapeado para o petróleo. Não totalmente, mas boa parte dessa área já foi mapeada e agora a ideia é começar a fazer a exploração primeiro a gente manda um drilling, fazer uns furos lá, para ver se a gente acha o lugar certo para furar e para o poço da produtividade. Eu estou falando isso porque eu tenho uma empresa de engenharia e consultoria. E a gente faz exatamente esse tipo de trabalho, não exatamente para a Petrobras, mas para outras empresas, para prefeituras, para estados, para municípios, para organizações que têm interesse de desenvolver a sua área a partir do petróleo. Então veja, a área do petróleo ela já está definida. Ela já está começando a ser muito bem mapeada através da análise sísmica, que é a análise de você ver o que tem lá embaixo da rocha. O que a gente tem que fazer, por outro lado, que a gente já fez aqui na Bacia de Santos, como consultor, é definir que tipo de negócio associado a essa exploração de petróleo a gente tem que fazer. Mas veja, é claro que, diferentemente do que aconteceu aqui, onde a gente já tinha no sul do oeste toda uma estrutura urbana formada, a gente vai poder aproveitar, sim, as estruturas urbanas que já existem na margem equatorial, onshore, nas cidades, mas a gente vai poder ampliar, construir outras atividades dentro das áreas urbanas que já existem, outras explorações. Vai precisar de comida, gente, vai precisar plantar, vai precisar levar água para esse pessoal, vai ter uma quantidade enorme de atividades que vão poder ser executadas nas cidades para dar apoio ao pessoal que vai estar fazendo a exploração. Esse apoio o que é? Petrobras e subcontratados. A Petrobras não faz sozinho. Então vai um exército de pessoas. Falam em 350 mil empregos. Imagina que isso é só direto. Se a gente somar indireto, dá 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões de empregos. Não dá para, nesse momento, dizer exatamente quanto que vai ter de emprego, porque a gente só pode falar de um mínimo. A gente não sabe ainda qual o tamanho desta bacia. Provavelmente, esta bacia tem 1/3 do petróleo que tem na bacia no pré-sal, Santos e Rio de Janeiro. Mas pode ter o dobro, pode ter muito mais, porque isso é uma bacia sedimentar que está na região ali, próximo à Venezuela. Vamos nos lembrar, a Venezuela é o país que tem a maior reserva de petróleo do mundo. Já ultrapassou a Arábia Saudita. Então, nós estamos muito perto desta bacia deles. Às vezes, inclusive, o governo, a Petrobras, para não fazer um alarde muito grande, eles vão contando notícia aos poucos, né? Imaginou? Para não ter uma corrida muito grande. Mas a gente pode e deve fazer
todo um trabalho de consultoria, a gente deve fazer todo um trabalho de desenvolvimento em cima de todas essas oportunidades para a região, não é? Para aproveitar, sem desmatar nada, mantendo tudo do jeito que está, tá ok? Vamos continuar, porque isso é muito... O que eu acho interessante para mim, que agora eu tenho a minha empresa de engenharia, fui professor da Unicamp, participei da implantação de todo o pré-sal, toda a região de São Paulo, na praia, é que você gera uma quantidade enorme de oportunidades de negócios, mas ao mesmo tempo desafios a serem superados. E daí a gente precisa de grandes parcerias para isso. Por exemplo, existe nesta região, isso que a gente está vendo aí no mapa, que é uma região de corais, e esses corais são especificamente corais desta região e que têm que ser preservados. Mas veja, isto é um desafio tecnológico, isso é um desafio de logística, plenamente alcançável, a gente pode fazer tudo isso. Isso não é determinante para que se proíba qualquer tipo de exploração, não é impeditivo, é um desafio como todos os outros desafios na vida da gente, porque sempre que tem uma oportunidade de negócios, tem um desafio. E sempre que tem um desafio, tem uma oportunidade de negócio. E negócio que nós estamos falando do tipo ganha-ganha. É um desenvolvimento regional integrado, completo, sustentável, com toda a área onshore, que é a área dentro do território, aproveitando uma interferência mínima na área offshore, que é a área que vai ser a exploração do petróleo. Vamos detalhar isso. Aí vem a grande questão, que parece Babalu em grego, parece hieroglifo do Egito Antigo para muita gente. E que para mim, em especial, enquanto pessoa física, engenheiro, professor da Unicamp, professor inclusive da área de meio ambiente, que tem um curso de gestão, tudo isso para mim são desafios superados. O licenciamento ambiental, que todo mundo coloca como sendo um monstro, como sendo uma coisa difícil, para a gente é uma coisa super simples, super fácil. Eu não participei diretamente, mas pude acompanhar licenciamentos ambientais diversos da Petrobras. Gente, tudo isso é muito simples, é muito fácil, ele só precisa ser detalhado, o tão detalhado quanto for necessário. E muitas vezes tem gente que tem um entendimento de detalhar até um certo ponto, outros veem que é necessário detalhar até um outro ponto. Me lembrei agora, por exemplo, o licenciamento ambiental do aeroporto de Viracopos, em Campinas. Não participei, mas tomei conhecimento. Enfim, o licenciamento ambiental ele visa justamente a preservação da natureza, preservação da diversidade e das riquezas naturais. O licenciamento ambiental é o seguinte: como é que você vai compatibilizar uma coisa com a outra? Como é que você vai fazer para evitar acidentes? Se houver acidente, o que você vai fazer para mitigar o ocorrido? Como é que você faz para mitigar os riscos? E lembrando, mais uma vez, não tem acidente na bacia de Santos, na bacia do Rio de Janeiro. No pré-sal, não teve acidente, não teve derramamento de óleo. Então, tudo isso é muito mais um terrorismo de sensacionalismo que as pessoas fazem, eu não sei porquê. Provavelmente é para vender notícia, para aterrorizar os outros. Mas, sim, precisa ser bem feito. Sim, este é um desafio, o licenciamento ambiental. E a gente vai mostrar, então, por que isso é tranquilo, completamente superável. O conceito mais importante que quem não teve, como eu tive, curso de ecologia na graduação e depois não teve que responder com planos ambientais para os contratos com a Petrobras, quem desconhece isso,
Quem não teve amigos, engenheiros florestais, que aprovaram os meus planos, por isso que eu conheço tantos planos de meio ambiente, eu sou amigo desse pessoal, a gente bate papo sobre isso. Então, quem desconhece uma coisa importante, não consegue nem pensar nos planos necessários para se fazer uma exploração sustentável. Primeiro conceito mais importante é que o homem, sim, o homem faz parte do meio ambiente. Todo o ecossistema é composto pelo homem, pelo ambiente físico, químico e a biodiversidade de plantas e de animais, inclusive microscópicos. Então, tudo aquilo que está na superfície da Terra, em um determinado local, é o ecossistema daquele local. O homem faz parte. E se ele for fazer parte porque não fazia, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que imaginar o homem naquele meio ambiente, que é o caso agora da exploração do petróleo e de outras atividades econômicas. O homem, ele vai interferir, porque ele sempre interfere, mas como que o homem pode, primeiro, interferir menos? E segundo, o que ele pode fazer para mitigar, ou seja, compensar esse tipo de atividade, da sua presença no meio ambiente. Mas a gente não pode esquecer que o homem é a finalidade de tudo. Então, essa exploração de petróleo, se ela for necessária para o homem, ela vai ocorrer, ponto. Por quê? Porque ela é necessária para o homem, para nós sobrevivermos, para nós podermos ter progresso, benefícios. A gente não pode viver de contemplação da natureza, é normal isso. É assim que pensa quem vai fazer o licenciamento ambiental também. Não pense que eles querem, o pessoal acha que é tudo louco, lá que só quer preservar o meio ambiente. Não é isso. O que eles não querem é o meio ambiente sendo agredido de graça. Sempre que houver a possibilidade do homem ser beneficiado, ele obrigatoriamente tem que ser beneficiado, mas não a qualquer custo. Ou seja, me prove que você vai interferir o mínimo possível no meio ambiente. Me prove que você vai fazer de tudo para que não haja nenhum desastre ambiental. E me prove, caso haja algum acidente, que você tem toda a competência, tem todo o equipamento, todos os procedimentos para evitar que haja uma catástrofe ambiental, que um vazamento de óleo vire uma catástrofe no meio ambiente. Então, veja, uma coisa importante de ser entendido, e eu vou deixar claro aqui o conceito importante, é o conceito de risco. O risco é uma coisa que é possível vezes a probabilidade. Ou seja, tudo é possível, tudo de ruim e tudo de bom. O que é o risco? É a possibilidade vezes a probabilidade. Então veja, existe a possibilidade de cair um avião agora aqui na minha cabeça? Existe. Qual é a probabilidade? Ela é tão pequena que ela é nula. Então não vou me preocupar com um avião cair na minha cabeça, tá certo? Se eu for atravessar uma rua, existe a possibilidade de eu ser atropelado? Existe. Qualquer um tem a possibilidade de ser atropelado, até na calçada, né? Então, a possibilidade existe. E a probabilidade? A probabilidade, se a pessoa tomar muito cuidado, olhar de um lado, olhar do outro, a probabilidade pode ser zero. Então não há nenhum risco de ser atropelado se a gente tomar todos os cuidados ao atravessar uma rua. Isso vale para todas as atividades da vida da gente. Então, existe a possibilidade de haver um vazamento de petróleo e acabar com tudo o que existe ali. Existe a possibilidade. Mas existe a probabilidade? Bom, por enquanto, eu não vejo zero de probabilidade. Por quê? Primeiro, nunca ocorreu. Segundo, nunca ocorreu nem lá e nem onde a Petrobras explora petróleo. Então, por que está se imaginando? Baseado em que está se imaginando isso?
Ah, mas por que isso, por que aquilo? Então, tranquilo, a gente faz um plano onde a gente vai fazer um monte de coisas que vai evitar mais ainda de haver, por exemplo, um vazamento de petróleo. Agora, já está provado que se fizer a mesma coisa que foi feito no pré-sal, não vai ter vazamento de petróleo. Então você está desconfiando do quê? É uma coisa meio neurótica, né? Você atravessou a rua ontem e hoje não quer atravessar outra rua porque está com medo, porque é em lugar diferente. Você acha que vai ser atropelado lá, no lugar B, mas não foi no lugar A? Você acha que vai ter vazamento de petróleo na, na margem equatorial, quando nunca teve vazamento em lugar nenhum? Pelo menos nos últimos 10 anos, offshore, no mar, nunca teve. Então, isso é neurose, está fora de qualquer possibilidade. Probabilidade. Possibilidade, possível, tudo é possível na vida, né? Até eu ganhar na loteria. Mas a probabilidade é tão baixa que eu costumo nem jogar, porque já sei que não vou ganhar, né? Talvez até eu fazer uma fezinha fosse uma boa ideia para hoje, né? Se uma pessoa trabalha com meio ambiente, e é uma pessoa profissional, eu imagino que no IBAMA todo mundo seja assim, inclusive a Marina Silva, por exemplo, ela sabe muito bem o que é o seu seringueiro. Seringueiro faz uma extração da seringa, que são as árvores que estão no meio da floresta, mas ele faz de uma forma controlada, de tal maneira que a árvore não morre. Por quê? Ele não vai deixar morrer a árvore, que é de onde ele extrai os recursos que depois ele vai vender e ele vai viver disso. Então ele não vai lá e corta aquela árvore e aí faz lenha para ver queimar. Ele preserva, mas ele tem que entrar dentro da floresta. Ele tem que alterar a floresta. Então é normal em qualquer atividade humana que se altere o meio ambiente, desde que o ser humano seja beneficiado e desde que o ser humano não estrague com o meio ambiente do qual ele está fazendo parte. Se houver necessidade, por exemplo, vou fazer uma casa, vou fazer uma empresa, vou desmatar, então vou tomar cuidado para não desmatar aquilo que é o local de postura de tartaruga. Eu estou falando isso, eu sei que tartaruga não faz postura onde tem mata, mas estou explicando que onde tem, por exemplo, nascimento de algum tipo de animal, onde existe só um tipo de animal. Não vou desmatar aquela região, vou arrumar outra região para desmatar. Então eu vou desmatar alguma coisa que tenha o mínimo de consequência possível. Eu vou usar a seringueira de uma maneira com o mínimo de consequência possível. Ela, inclusive, vai ter zero de consequência para a seringueira, para extrair a seringa, né? Para fazer borracha, o látex. A mesma coisa vai acontecer, teoricamente, com as atividades humanas sustentáveis. Se houver necessidade de alguma coisa que estrague alguma coisa da natureza, definitivamente, a gente vai compensar fazendo uma outra coisa que vai deixar a coisa equilibrada. Qualquer um que trabalhe com o meio ambiente sabe disso. Então, os recursos naturais, todo mundo sabe que eles podem e devem ser explorados pelos homens. Ele não está lá para guardar para esperar o fim dos tempos, tá certo? Os recursos minerais, eles têm que ser usados para o benefício humano. Todo mundo sabe disso, mas eles têm que ser usados para o benefício humano sem haver algum malefício, alguma coisa ruim, que seja muito ruim para o meio ambiente. Então não posso, de novo, não posso pegar, produzir carvão a partir de seringueiro. Eu não posso pegar o petróleo e jogar ele no mato quando eu não estiver usando, tá certo? Inclusive isso era feito nos anos 60, 70, era assim. O navio passava lá na frente de Santos, São Vicente, nas praias do litoral sul, ele saía limpando o tanque dele e jogando petróleo no mar. Quem viveu sabe, você pisava em piche.
nas praias. E todo mundo achava isso normal. Isso não existe mais. As atividades elas são feitas para causar o mínimo dano possível ao meio ambiente. Mas sempre vai ter que, por exemplo, no caso do petróleo, fazer um buraco. É um buraco, gente, não é destruir todo o coral. Vai ter que construir uma casa, não é tacar fogo em toda a floresta amazônica. É isso que todo mundo tem que entender. As coisas têm que ser feitas de uma maneira equilibrada. Quem vai dizer isso? É o licenciamento ambiental. Tá ok? Então não é proibido explorar o meio ambiente. Só não é proibido degradar o meio ambiente a troco de nada ou sem fazer uma compensação. Então, eu imagino que ninguém está pensando que a Petrobras ou uma outra grande empresa vai fazer qualquer tipo de exploração, seja da margem equatorial, seja de qualquer lugar aqui no Brasil, se não levar em conta a preservação ambiental e sustentabilidade. Por quê? Porque a Petrobras, gente, ela também é uma empresa negociada em bolsa. E os valores dela variam de acordo com também se ela tem acidente ambiental ou não, se ela respeita o meio ambiente ou não, se ela vai levar multa do país que ela atua ou não. Então, assim, é impensável imaginar que a gente vai ter uma Petrobras completamente irresponsável fazendo uma exploração de petróleo a todo custo. Então, vamos ver como é que isso funciona. Porque a preservação ambiental e a sustentabilidade é condição básica para uma empresa como a Petrobras funcionar. Eu estaria mais preocupado com outra empresa do que com a Petrobras. Então, eu acho que não existe mais nenhuma dúvida da importância econômica e estratégica para a margem equatorial. Importância econômica são pelo menos 300 bilhões de reais que vão ser investidos, criação de pelo menos 350 mil empregos. A gente pode imaginar que tudo isso vai ser dobrado. Então, nós vamos criar 1 milhão de empregos, vai ser investido mais de 500 milhões, quem sabe 1 trilhão de reais ali, porque vão ter outros investimentos além do da Petrobras. Isso é de uma importância econômica fantástica, estratégica, para uma região que vai se desenvolver como. Então, vamos ver com mais detalhes como isso funciona. Vamos lá, acho que está bem claro a relevância econômica regional para o desenvolvimento sustentável da região, através do petróleo e da exploração responsável, com todos os benefícios econômicos diretos do petróleo e indiretos, porque isso é como se fosse uma bola de neve que vai crescendo ao longo do tempo, tá certo? Isso vai crescer, é um indutor do crescimento regional e, portanto, indutor de todo o crescimento do país. O que é importante lembrar e deixar claro é que o impacto maior é no desenvolvimento da região, não é no desenvolvimento ou da Petrobras ou do Sul-Sudeste, que já tem o seu desenvolvimento pronto, né? Uma importância muito grande é importância geopolítica, ou seja, o centro do desenvolvimento do Brasil, ao se deslocar também para a margem equatorial, para toda aquela região que a gente chama de arco norte do Brasil, haverá com certeza uma melhoria geopolítica da região, a importância da região geopolítica vai aumentar demais, além de aumentar toda a segurança energética do país. Então, aquela região que hoje tem a sua importância galgada na preservação ambiental, agora ela vai ter também uma outra importância, que é das indústrias que vão surgir, atividade econômica que vai surgir e da segurança energética, atraindo mais investimentos, sempre com respeito ao meio ambiente. Uma das coisas boas da vida é que sonhar não paga imposto, não custa caro. Então, a gente sempre pode não sonhar, mas a gente pode imaginar a partir de todo o conhecimento que a gente já tem, das consultorias que a gente já deu, dos papos, das conversas que a gente já teve
com todas as empresas, com tudo que a gente já participou no desenvolvimento do pré-sal, a gente pode ter perspectivas futuras de novos desenvolvimentos nessa região. Uma das coisas que ninguém fala é que, saindo desse mundinho aí, que é só essa briga entre exploração de petróleo e desenvolvimento sustentável, que eu imagino que já acabou, a partir do momento que a gente já fez toda a nossa palestra e nossa aula anterior, esse nosso vídeo, é assim, vamos pensar no futuro, tecnologias emergentes. Existe uma série de tecnologias que deverão ser aplicadas lá na margem equatorial. E ela vai ser o quê? Ela vai ser a precursora, ela vai ser responsável ou corresponsável do desenvolvimento dessas tecnologias, como a implantação de inteligência artificial, análise dos dados e outras em cima de desenvolvimento sustentável. Então a gente vai ter desenvolvimento tecnológico, onde hoje esse desenvolvimento é limitado. A gente pode colocar tudo isso lá, a gente já tem um data center sendo instalado no Ceará. Quem sabe a gente vai ter mais data center e mais oportunidades de desenvolvimento tecnológico em outros lugares da margem equatorial, a partir do desenvolvimento da indústria petrolífera sustentável na região. Com isso, essa região, que é esse arco norte do Brasil, que até hoje estava fora dos investimentos e das parcerias internacionais para novas tecnologias, para desenvolvimento sustentável, ele vai entrar como mais um player, mais uma opção em cima das que já existem. Gente, não é possível que alguém seja contra tudo isso, né? E tem mais. Essa região não só pode se desenvolver, ela pode ter um crescimento sustentável, ela pode fazer tudo isso com proteção ambiental e com práticas sustentáveis, como ela pode ser o polo nacional e mundial, exemplo da consultoria, ser exemplo para o mundo de desenvolvimento sustentável, crescimento e desenvolvimento sustentável. Por que não? Nós podemos concluir, então, simplesmente dizendo que o potencial da margem equatorial é enorme, porque aquilo começa, mas a gente não sabe onde vai parar. E a gente sempre precisa do que na química se chama energia de ativação. É a mesma coisa que você colocar fogo no rastilho da pólvora, que vai lá e vai explodir lá na frente. Você tem que começar, é a centelha que é produzido pela vela no motor a combustão interna, né? Quando você usa a gasolina, você precisa ter uma centelha para o negócio explodir. Essa centelha é essa possibilidade do desenvolvimento de uma indústria petrolífera sustentável, o desenvolvimento sustentável de toda a região e novas práticas, novas tecnologias. Só que tem que começar. Se a gente começar logo, a gente vai ter o desenvolvimento. Logo, quanto mais demorar, pior vai ser. E a gente só tem que fazer aquilo que a gente já comentou aqui no vídeo. É fazer um licenciamento ambiental, onde fica claro no papel que vão ser respeitados todos os meios ambientes que existem, todos os ambientes físico-químicos, biológicos, de animais, de plantas, com uma interferência mínima, com todos os recursos para evitar essa interferência indesejada, que seria um eventual acidente, e práticas que já no incidente, no desvio, já evita qualquer acidente. A Petrobras tem histórico longuíssimo a respeito disso, e mitigar, se houver algum tipo de acidente, minimizar completamente, porque não existe mais porque ficar parado. Acidentes podem ocorrer. Até um carro entrou no meio de uma pista do aeroporto de Guarulhos, vai parar de voar avião lá porque um carro pode entrar? Não, a gente tem que tomar todos os cuidados do mundo para que isso não aconteça. E não aconteceu, não lembro nos últimos 20 anos de ter acontecido algum acidente com alguma atividade
offshore da Petrobras. Então fica aqui nosso abraço. Se você achou interessante, se inscreva nesse nosso canal, porque esse é o nosso objetivo, de tratar com alto nível assuntos pertinentes à nossa vida, à economia, à gestão, à engenharia, tudo aquilo que faz parte da minha formação, da minha prática universitária e da minha prática empresarial e profissional. Um abraço, de novo, não esqueça de se inscrever e até breve. Tchau, tchau.